Olá a todos! Na aula passada nós começamos o tópico de rotação e ali nós introduzimos as variáveis angulares. Vimos também o caso do movimento quando nós temos aquele caso especial com aceleração angular constante, né? Vimos como relacionar variáveis lineares e variáveis angulares e encerramos com energia cinética de rotação, que está relacionada com o momento de inércia, ou seja, como a massa está distribuída em relação ao eixo de rotação. Agora, na sequência, nós vamos ver o momento de inércia, só que agora para corpos rígidos, né? Na aula passada, a gente já teve o momento de inércia para uma distribuição discreta de massa, ou seja, quando nós tínhamos massas discretamente posicionadas no espaço em relação ao eixo de rotação. Quando essas massas se reúnem para formar um corpo rígido, nós dissemos que é uma distribuição contínua de massa. Ok? Então agora, imagine uma distribuição contínua de massa que, em princípio, ela pode ter qualquer formato, como essa que eu desenhei em azul aqui, tá certo? Nós temos um eixo de rotação, como eu coloquei aqui, ó, tá? Então esse aqui vai ser o eixo de rotação. Qual que vai ser a nossa estratégia para poder encontrar uma expressão para o momento de inércia desse corpo rígido? Nós vamos pegar um pedacinho, tá, da distribuição de massa, que eu estou chamando aqui de ΔMi, e esse pedacinho está a uma distância RI do eixo de rotação. Tá, ok? Bom, o momento de inércia, se você pensar somente nesse pedacinho, é escrito assim. I é igual a somatória, né, dos índices da somatória vai de 1 até n, ΔMi é RI quadrado. Essa aqui é a expressão do momento de inércia, né, para um caso discreto, de uma distribuição discreta de massa, como nós vimos na aula passada. Só que agora a nossa massa é essa ΔMi. Como você quer encontrar o momento de inércia do corpo rígido, o que nós vamos fazer aqui é fazer a somatória de todos os pedacinhos que compõem o corpo rígido. Então eu dividi aqui esse corpo rígido em vários pedacinhos do tamanho ΔMi, como vocês estão vendo aqui, ó. Vamos imaginar que esse ΔMi seja esse aqui, tá? E nós vamos fazer a somatória, né, de todas essas contribuições para formar o momento de inércia do corpo rígido completo. No entanto, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Reparem que nas bordas, tá vendo? Olha só. Nós temos pedacinhos que não formam um quadradinho inteiro, ΔMi, correto? Ó, tem esse pedacinho também, tem esse. Eu destaquei alguns aqui, né? Mas você pode reparar que tem vários outros que não compõem o quadradinho inteiro e que não vão entrar nessa somatória. O problema é que se você pegar os quadradinhos, né, desse tamanho, você não vai pegar todo o teu corpo rígido. Não é? Então, o teu momento de inércia aqui, que você está calculando, não vai ser tão preciso. Qual que é a estratégia para a gente contornar a situação? Vamos diminuir o tamanho dos quadradinhos. Se você fizer ele bem pequenininho, praticamente tendendo a zero, você vai pegar todos os pontos, né, tudo que compõe o corpo rígido. Então, tomando o limite de ΔMi tendendo a zero, somatória de ΔMi RI ao quadrado. Repara que essa equação aqui, esse termo destacado já está escrito em termos de uma ferramenta que nós já temos trabalhado, né, uma ferramenta conhecida, que é em termos da integral. Então, no limite de ΔMi tendendo a zero, esse ΔMi se torna nosso elemento diferencial, né, infinitesimal de massa. Tá, ok? E assim, podemos reescrever a expressão do momento de inércia como I igual a integral de R quadrado dm. Tá? Esse aqui, então, é o momento de inércia, né, de uma distribuição contínua de massa, ou seja, de um corpo rígido. Tranquilo? O que nós vamos fazer agora é calcular o momento de inércia de diferentes tipos de distribuição de massa, certo? Vamos começar com um tipo de distribuição uniforme de massa e, como é de praxe, né, a mais simples é uma distribuição linear, como se fosse aqui um bastão ou uma barra, tá, ok? Então imagine que eu tenho aqui uma barra de comprimento L, cujo centro de massa, né, está centrado aqui no meio dela, né, se a distribuição é uniforme, e o eixo de rotação passe pelo centro de massa. Ok? O que nós queremos é encontrar o momento de inércia dessa barra, com o eixo de rotação, então, no seu centro de massa. Bom, temos a expressão por um momento de inércia como I igual a R quadrado dm. Como nós colocamos a barra para o nosso referencial paralelo ao eixo x, nós podemos reescrever essa equação como integral de x quadrado dm. Tá certo? Bom, como a distribuição é linear, nós podemos fazer uso da densidade
linear de massa, que nós já discutimos antes, né? Que nada mais é que a relação entre a divisão entre massa e comprimento. Então, lambda é dm dx, que é a mesma coisa que emão sobre L. Ou seja, qualquer razão que você pegar de massa e dividir pelo seu comprimento, você vai ter sempre o mesmo lambda, tá ok? A ideia é pegar então um pedacinho de massa dm com um pedacinho de comprimento dx. Né? A razão entre dm e dx te dá a densidade linear, o lambda aqui. Nós precisamos fazer isso porque, olha só, conforme você vai pegando outros pedacinhos aqui de massa, esse x vai variando. Então nós temos duas variáveis, né, no nosso integrando, variável m e variável x. A gente não quer isso. Então precisamos relacionar essas duas. Por isso que nós vamos relacionar em termos do lambda, né, em termos da densidade linear, que é emão sobre L. Isolo dm, m sobre L dx, substitui esse dm aqui dentro. E aí temos integral de x² m sobre L dx. Como m e L são constantes, a massa da barra é constante, o comprimento dela também, posso tirar a integral, né? E aí nós temos a integral escrita dessa forma. Repare que agora nosso integrando está escrito em termos de uma única variável, uma vez que foi possível relacionar massa com x. Tá? E os limites de integração, né? Se nós temos a nossa origem aqui no centro de massa, o nosso primeiro pedacinho dm vai estar aqui em menos L sobre 2 e o nosso último vai estar aqui em L sobre 2. Por isso os limites de integração vão de menos L sobre 2 a L sobre 2. Resolvendo essa integral, nós temos x² sobre 3. Substituindo os limites de integração no resultado da integral, né, teremos aí aqui m sobre 3L, né, L² sobre 8 menos L² sobre 8. E esse termo entre colchetes aqui dá L³ sobre 4. Esse cubo simplifica com esse L. E temos aí o momento de inércia da barra como ml² sobre 12. Ok? Então esse é o momento de inércia da barra quando o eixo de rotação passa pelo seu centro de massa. Tá? Se você tivesse interesse, por exemplo, em encontrar o momento de inércia cujo eixo de rotação passasse na extremidade aqui da barra, a única mudança de cálculo que você faria era nos limites de integração, que seria de 0 até L, certo? Aí você teria a origem do teu referencial aqui. Nós vamos ver depois como encontrar também esse momento de inércia, né, com o eixo de rotação na extremidade da barra, de uma outra forma. Vamos fazer agora aqui, em vez de uma barra, né, vamos fazer um aro. Um aro continua sendo, né, uma distribuição linear de massa. Então agora nós temos um aro de raio R e temos essa equação aqui para o momento de inércia. Integral de R² dm. Bom, nesse caso, o nosso R aqui seria o raio do aro. Né? Só que com o eminho aqui, o dm, conforme você for pegando os dminhos aqui, ó, esse raio que nós estamos usando aqui, ele permanece constante. Então eu posso tirar esse R², né? Estou chamando agora o Rzinho de Rzão, né? Tá aqui. Posso tirar ele da integral. E aí nós teríamos apenas a integral de dm. E a integral de dm é m. Já estaria resolvido aqui. Mas, como eu sempre falo, é obrigatório, sempre que vocês forem fazer os exercícios, inclusive na avaliação, pelo menos executar uma mudança de variável, tá ok? E eu falo para isso porque esse caso aqui, ele é uma exceção, não é regra. Quase nunca você vai ter uma integral assim. Com alguma frequência, vai ser preciso relacionar a variável linear com angular. Tudo bem? Então, vamos fazer isso. Como nós já fizemos antes, né, podemos usar a densidade linear de massa, lambda dm dl, onde também a massa total do aro dividido pelo comprimento total dele, né, é igual a dm dl, já que a distribuição de massa é uniforme. Então eu vou isolar o dm aqui, você tem emão L vezes dl, né, e ainda aqui eu posso fazer uma outra mudança de variável, se a gente precisar, relacionando variável linear com angular, como nós tínhamos feito na aula passada. Aqui nós temos L igual a Rθ. Como tem um dl aqui, eu vou derivar essa expressão. Então, dl igual a r de θ mais θ dr, né? Porque é a regra da cadeia aqui, né? Como o raio é constante, derivada de constante é zero. Então, o único termo que
sobrevive para a mudança de variável é esse. dl é igual a r de θ. Repare que agora, olha só, nós escrevemos a nossa variável m, que estava aqui na integral, em termos da variável θ, em termos de uma variável angular. Tá vendo? Agora eu vou substituir esse dm aqui. E temos i igual a r quadrado, né, que saiu da integral, mr sobre l de θ. Como m, r e l é constante, sai da integral. Esse r quadrado multiplica com esse r e fica r ao cubo. E agora nossas variáveis, a nossa única variável no caso é θ, e nossos limites de integração vão ser de 0 até 2π rad, que no caso 2π representa, né, a volta completa aqui no nosso aro. Integral de dθ é θ com os limites de integração da 2π, que está aqui. E aí, fazendo as simplificações, né, de r ao cubo com r, π com π, 2 com 2, temos o momento de inércia do aro como mr quadrado. Tá ok? Bom, vimos então como calcular distribuição linear de massa. A próxima, como é de praxe, é uma distribuição superficial de massa, que para o nosso caso aqui, nós vamos fazer do disco. Tranquilo? Então, como vocês podem ver, nós temos um disco de raio R1, né, aqui. E o que nós vamos fazer é imaginar um pequeno aro de raio R e espessura dr. Vamos usar o pouco de simetria que esse problema tem ao nosso favor. Tá certo? Bom, a expressão para o momento de inércia é integral de r quadrado dm. Agora, o que nós vamos usar é a densidade superficial de massa para poder relacionar essas duas variáveis. O R, esse R aqui, ele vai começar desde o centro até a borda do disco. Então esse R é uma variável, né? E o dm seria a massa que você tem aqui desse aro, que também é variável. Temos duas variáveis na integral, nós não queremos isso, vamos relacionar ela via densidade superficial de massa, que é massa por área. Então, dmdA, que é a massinha dm desse aro dividido pelo dA desse aro, é igual à massa total do disco, né, dividido pela área total do disco. Vamos isolar aqui o dm. E você tem massa sobre área dA. Bom, aquela área é variável, mas nós sabemos escrever área em termos de R. A igual a πr quadrado. Então, nosso dA, que está aqui, tem que aparecer um dA aqui, deriva esse cara. dA igual a 2πr dr. Reparem no seguinte, o que é o A e o que é o dA naquele desenho do disco. Olhem para o disco agora aqui. Ó. Eu tirei o raio, esse aqui ainda continua sendo o raio total do disco, tá? Eu só tirei ele para não ficar muito poluído o desenho. Aqui está o nosso aro, que eu tinha destacado em vermelho no desenho anterior. Essa área é πr quadrado, é toda essa área, tá vendo, ó, em azul, né, que seria esse disquinho de raio R. Esse pedacinho aqui que eu tinha feito antes ali, que eu tinha falado que era um dr, que seria a espessura, né, desse aro, se você pegar e fazer a derivada, você encontra 2πr dr. 2πr seria o comprimento, né, do círculo. Se você estender esse círculo por uma distância r, você forma esse aro que tem uma área dA aqui, ó, destacada em vermelho, tá vendo? Então, ó, 2πr, que seria o comprimento, vezes esse dr, te dá essa área destacada em vermelho aqui. Tá ok? Agora eu vou substituir esse dA aqui dentro. E eu tenho dm igual a ma 2πr dr. Como A é a área total do disco, que é πr quadrado, vou substituir aqui. E vou simplificar o π com o π. E olha lá, escrevi o meu dm em termos do dr. Né? Ou seja, nós temos aqui massa relacionada com R. Agora eu vou substituir esse dm naquela integral, né, que nós tínhamos, r quadrado dm, aqui. Substituindo dm aqui dentro. Aí temos 2mr sobre r quadrado, dr vezes r quadrado. Ó, 2m r quadrado é constante, sai da integral. Isso tem r vezes r quadrado, que dá r ao cubo.
repare que agora nós temos uma integral com uma única variável, e os limites de integração será de 0 até r1. Resolvendo essa integral, você tem r² sobre 4, substituindo os limites de integração, temos 2m sobre r1² r1² sobre 4, simplifico 2 com 4, a expoente a quarta com r², e está lá o momento de inércia do disco, I igual a 1 meio de mr². Tá ok? O próximo ponto vai ser uma distribuição volumétrica de massa. E para esse caso, vamos fazer aqui de um cilindro. Um cilindro, como você está vendo aqui, de raio R1. Tá ok? Como que nós vamos encontrar a momento de inércia do cilindro? É simples, nós vamos usar também a simetria que ele oferece a nosso favor. Vocês entendem que o cilindro nada mais é do que uma composição de vários discos, um em cima do outro. Né? Vários discos um em cima do outro formariam o cilindro. Então eu tenho aqui ó, I integral de DI. Faz todo sentido, né? Integral DI vai ser I. Onde esse DI aqui vai ser o momento de inércia desse disco, tá, de massa dm. Então DI vai ser 1 meio de dmr². Repara que essa expressão aqui é a mesma do disco. Ó. 1 meio de mr², onde agora o nosso m é dm. Tá ok? Nós vamos substituir essa expressão aqui dentro dessa integral. E nós temos 1 meio de r² dm, 1 meio r² sai da integral. E está lá, a integral de dm é mm. Beleza, pessoal? Então temos aí ó, que o momento de inércia do cilindro é exatamente igual ao momento de inércia do disco. E isso faz todo sentido se a distribuição de massa for uniforme, porque nós temos aí um disco circular, você tem a massa distribuída radialmente aqui, em relação ao eixo de rotação, igual que você teria para o cilindro. A única diferença é que com o cilindro você teria mais massa, porque você teria uma composição de disquinhos. Né? Tudo bem? Então é natural que essa expressão aqui seja igual ao do disco. Agora, vamos imaginar que nós temos uma distribuição não uniforme de massa. Ok? E vamos considerar um disco de massa não uniforme. Então agora nós temos um disco aqui de raio R1, como nós tínhamos antes, tá? E para encontrar o momento de inércia, né, desse disco, com o eixo de rotação passando pelo centro de massa, né, pela origem aqui do centro do disco, nós vamos usar essa expressão também. I igual a integral de r² dm. Só que agora, né, como o disco não tem massa uniformemente distribuída, a estratégia para resolver o problema é parecida. Você vai usar um pouco da simetria que ele tem, né? Você vai considerar aqui um aro de raio R, como nós fizemos antes, tá certo? E nesse caso, esse aro tem uma massa dm, tá ok? E conforme você vai estendendo esse aro até a borda, a massa vai variando, assim como o raio. Então, olha lá, temos duas variáveis novamente na integral. Né? Nós não queremos isso e temos que relacionar essas duas variáveis. E vamos fazer isso através da densidade superficial de massa, que é dmdA. Como agora a distribuição é não uniforme, aquela relação que nós tínhamos antes, dmdA igual a Emão por A, não é mais válida, uma vez que a razão entre massa e área aqui no disco varia conforme você vai se aproximando da borda. Né? Saindo da origem aqui e se aproximando da borda. Então nós temos que usar a expressão para densidade superficial de massa na sua forma mais elementar. A diferença nesse caso agora é que você tem que conhecer como que a massa está distribuída. Tá? Então você tem que conhecer a função sigma que nós temos aqui. Essa aqui vai ser então a função de distribuição superficial de massa, tá? Na forma dessa função variando com beta r, ou seja, uma função linear. Tudo bem? Nós podemos usar qualquer função aqui, mas como nossas integrais em fisicão nós temos feito mais polinomial, né? Como é a primeira vez que vocês estão vendo integral aqui, nós vamos fazer um polinômio, por isso que eu estou colocando essa função aqui, mais simples. Bom, sigma é beta r, onde beta é uma constante. Tranquilo? Eu vou isolar o meu dm aqui, dm igual a sigma dA. Bom, a área em questão
A ideia aqui é parecida com o caso do disco que nós tínhamos feito antes. A área πr² é toda essa área aqui, ó, dentro, né, desse círculo de raio R'. Né? O teu dA, que está presente aqui nessa variável dm, ela seria a extensão, né, desse raio dr' que estaria aqui, com 2πr' dr', né? Seria o comprimento 2πr' vezes essa extensão dr' te dá o dA. Basicamente, nós estamos derivando o dA aqui, né? Então, agora, esse dA que está aqui, substituindo aqui, e a gente pega o dm e substitui aqui. Então, ó, substituindo o dm aqui, você vai ter r² sigma dA, estão vendo? E aí, esse dA você substitui aqui. E o sigma você substitui aqui. Então vai ficar no lugar do sigma beta r e no lugar do dA 2πr/dr, como está aqui. r² vezes r vezes r, r². Tá? E 2π beta, onde beta é uma constante, né? Eu tiro ela da integral. Beta pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser de 1 a 1 trilhão, tanto faz. Então ficou aqui 2π beta integral de r² dr com os limites de integração de 0 a r1. Substituindo os limites de integração, né? Depois que você resolver essa integral aqui, né? A integral de r² da r5 sobre 5, os limites de integração de 0 a r1, você tem um momento de inércia como 2π beta r5 sobre 5. Tranquilo? Agora vamos resolver um problema mais honesto. Tá? Nesse caso, vamos pensar num problema onde a geometria não seja uniforme. Tá, ok? E, para o nosso caso, vamos imaginar então resolver o caso do momento de inércia para um tronco de cone. Um tronco de cone, para quem não sabe, nada mais é do que um cone sem a ponta. Tá certo? Igual nós temos aqui. Então nós temos, vamos imaginar que o eixo de rotação, né, passe pelo centro desse tronco de cone. Um tronco de cone que tem uma altura h, tá? E ele tem um raio da base como R1 e o raio aqui, o de cima, como R2. Tá certo? Você quer encontrar o momento de inércia desse cara aqui. Bom, a expressão é para o momento de inércia I igual a integral de r² dm. Novamente, né, nós temos aqui duas variáveis, variável dm e variável r. No caso, a nossa estratégia para poder resolver esse problema, nós vamos imaginar um disco, né, como você está vendo aqui, um disco de raio R', né, e com uma espessura aqui dz, tá certo? Uma composição de vários desses disquinhos com esse raio variável te forma aqui o tronco de cone, tá ok? Como temos duas variáveis, né, massa e raio, precisamos relacionar essas duas e vamos fazer isso com a densidade volumétrica de massa, dm dv. Né? Nesse problema, vamos considerar a massa do cone está distribuída de forma uniforme. E se isso é verdade, você tem que dm por dv é igual a eman por v. Ou seja, qualquer razão entre massa e volume que você pegar nesse tronco de cone, você vai ter sempre o mesmo valor. Por isso a densidade aqui é uniforme. Se isso não fosse verdade, se a densidade de massa não fosse uniforme, você deveria conhecer a função de ρ. Assim como nós tínhamos feito antes para o disco lá, a função do sigma. Tá? Mas nesse primeiro caso temos aí a distribuição uniforme de massa. Então temos essa expressão aqui. Isolo dm. Então dm igual a m sobre v dv. Quem é o dv nesse caso? O dv é o volume desse disquinho. Então nós teríamos aqui a área do disco vezes a sua altura infinitesimal, que eu estou chamando de dz. Então dv vai ser o dm vai ser eman v, né, que é igual a dv, que no caso vai ser πr ao quadrado dz. Tá vendo? Esse aqui é o volume dv desse disquinho azul que vocês estão vendo aqui. Tá? Beleza. Agora que eu tenho o meu dm, eu vou substituir aqui na integral. Então ficou r² eman v πr² dz. M, π e v são constantes. Tiro ela da integral.
e sobrou r quadrado vezes r quadrado, que deu aqui r a quarta dz. Só que aí, novamente, reparem, o r é variável e o z também varia. Nesse problema aqui, eu coloquei, por exemplo, esse disco de raio R' que está uma altura z em relação à origem aqui. Tá? Então, nós temos novamente duas variáveis aqui, variável z e variável r. E para relacionar essas duas, nós podemos relacionar com o ângulo. Aqui, ó, formado entre a lateral do tronco de cone e o raio aqui da base, R1, né, e também com a lateral, né, formado com o ângulo do disquinho, R1, tá certo? Nós temos que tangente de θ é cateto oposto por cateto adjacente. O cateto oposto a esse ângulo θ é todo esse tamanho aqui que formaria o cone, né, que eu chamei aqui de altura H, tá certo? Então, tangente de θ seria H dividido por R1. Como esse ângulo θ é o mesmo, nós teríamos que tangente de θ seria o cateto oposto, que seria essa altura aqui, que nada mais é do que H menos Z, né, dividido por R1. Então, tangente de θ igual a tangente de θ. Tenho H sobre R1 igual a H menos Z dividido por R. Tranquilo, pessoal? Então, agora eu só preciso isolar a minha variável R' aqui nessa expressão, multiplicando cruzado, né? Então, eu tenho que R' é igual a H menos Z vezes R1 sobre H. Substituo esse R', né, na integral aqui. E eu tenho R1 a quarta sobre H a quarta, H menos Z a quarta dz. Bom, R1 a quarta sobre H a quarta são constantes. Eu retiro elas da integral. Aqui, então, fora da integral, eu tenho MP R1 a quarta sobre VH a quarta. E aí temos o nosso integrando escrito em termos de uma única variável, que no caso é a variável z, né, onde h aqui é uma constante. Com os limites de integração em z variando de 0 até h. Lembrando que a altura do tronco de cone é h, tá certo? Então essa seria a altura total do tronco de cone. Bom, pessoal, aí temos duas formas de resolver isso. Ou você pega esse termo aqui, né, e faz h menos z, vezes h menos z, vezes h menos z, vezes h menos z, depois aplica a distributiva para encontrar o polinômio, né, o que daria um certo trabalho fazer, ou nós podemos usar uma nova mudança de variável aqui para facilitar a nossa vida. Por exemplo, eu vou chamar h menos z de uzinho, tá certo? Como está aqui. Então, h menos z vai ser uma variável u. Como tem um dz aqui, tem que aparecer um dz aqui. O que eu faço com essa expressão? Eu derivo. Então, du igual a menos dz. Né? Já que h é constante, derivada de constante é zero. Então, du igual a menos dz. Eu vou substituir esse u aqui e o du aqui. Olha como é que fica. Né? Esse termo constante permanece, né? Integral de u a quarta du. Reparem que nós trocamos uma integral que seria um pouco mais trabalhosa de resolver, né, se você abrir esse termo aqui, com uma simples mudança de variável para uma integral bem simples de resolver. Integral de u a quarta é u a quinta, né, sobre 5. Aqui. Tá vendo? Com os limites de integração de u0 até u. Agora o que eu vou fazer é voltar para a variável original. Eu sei que u é igual a h menos z. Então, volto para a variável original aqui, tá vendo? Então, temos agora h menos z elevado a 5 sobre 5, com os limites de integração entre 0 e h. Substituo esses dois limites de integração aqui e eu tenho menos, o menos vem da derivada, né, que nós tínhamos feito antes ali, né, só tomando cuidado com esse sinal aqui, ó. Como você fez du igual a menos dz, esse sinal negativo eu deixei em evidência aqui. Então, substituindo os limites de integração no resultado da integral, você vai ter esse termo aqui, né, com 5, que está aqui já multiplicando v. Então ficou h menos h, né, onde tinha z ficou h, menos h elevado à quinta, porque quando você jogou o zero aqui, né, foi a zero, né, e aí sobrou só o h à quinta. Bom, agora olha só, o volume, né, do cone, nós aprendemos lá no prézinho que era v igual a πr² vezes h
sobre 3. Mas esse aqui é o volume do cone. Nós temos que esse V aqui representa o volume do tronco de cone. O que seria o volume do tronco de cone? Seria o volume, né, do cone total menos o volume desse cone formado pela ponta. Um cone de raio R2. Então está aqui, ó. O cone total seria πr1² Hzão sobre 3 menos esse aqui seria o cone da ponta, πr2² sobre 3, h menos hzinho. Tá ok? Então, o volume, né, do tronco de cone é esse carinha azul aqui, essa expressão aqui, que nós vamos substituir agora aqui. Beleza? Então, nós temos aí, ó, 3mπr1², né? Entre colchetes aqui, H5 menos H menos Hzinho a quinta, sobre 5πh², né? R1² H menos R2², H menos Hzinho. Π simplifica com π. E como nós tínhamos encontrado que H é igual a R1 tangente de θ, uma vez que tangente de θ era o cateto oposto H sobre o cateto adjacente R1, eu vou substituir o Hzão, né, aqui dentro. Aí fazendo essa substituição, você tem essa expressão aqui, né, onde tinha aqui, ó, o H, nós substituímos por R1 tangente, né, de θ, então ficou aí, nesse termo R1 a quinta tangente a quinta de θ. Aqui também, ó, R1 tangente de θ, né, elevado a quinta, tá vendo? E aqui embaixo você tinha R1² vezes H, então ficou R1 ao cubo, né, tangente de θ, menos R², desculpa, R2² vezes R1 tangente de θ menos Hzinho. Então, tudo onde tinha o H virou R1 tangente de θ. Simplificando esse R1² com esse R1² aqui, podemos escrever a forma final do momento de inércia do tronco de cone, escrita dessa forma aqui. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Não se deixe intimidar pelo tamanho dessa equação. Lembre que ela está escrita totalmente em termos de valores conhecidos. Você conhece o H, não é? Você conhece o θ, né? Que é o ângulo entre a lateral do tronco de cone com o raio da base, por exemplo. Você conhece o raio da base, né? E você sabe também a massa do tronco de cone. Então, se você tem esses valores numéricos, você poderia substituir aqui, por exemplo, na calculadora e encontrar um valor numérico do momento de inércia. Tranquilo, pessoal? Fizemos aí, ó, como vocês viram, o cálculo do momento de inércia de diversos corpos rígidos, né? Diversas distribuições de massa. Bom, agora na sequência temos o teorema dos eixos paralelos. Então, o que diz esse teorema? Se conhecermos o momento de inércia de um corpo cujo eixo de rotação passe pelo centro de massa, podemos determinar o momento de inércia desse corpo em relação a qualquer outro eixo paralelo ao primeiro, ou seja, o primeiro, no caso, que passa pelo centro de massa. Tá? Agora vamos equacionar essa afirmação. Tá? Imagine, então, no primeiro momento, que nós temos um corpo rígido, né, uma distribuição contínua de massa, formado por essa forma que eu desenhei aqui em azul. Tá? E vamos imaginar que nós temos o nosso centro de massa localizado nesse ponto, na origem do nosso sistema de referência que eu coloquei aqui, com o eixo horizontal em x e o eixo vertical em y. Vamos imaginar que no centro de massa está o nosso eixo de rotação, tá? Esse eixo que está aqui entrando e saindo no plano do vídeo. Tá ok? Então, esse aqui é um eixo de rotação que passa pelo centro de massa e você conhece o momento de inércia cujo eixo passa pelo centro de massa. O que você quer é encontrar agora o momento de inércia para esse eixo de rotação aqui. É o eixo de rotação P, que é paralelo ao primeiro, ou seja, esse eixo de rotação também ele está entrando e saindo aqui do plano do vídeo. Tranquilo? Bom, qual que é a nossa estratégia? Nós vamos, como sempre, vamos pegar um pedacinho da distribuição de massa. Estou pegando esse pedacinho dm aqui. E ele está a uma distância R1 do eixo de rotação do centro de massa e uma distância R do eixo de rotação P. Como eu estou querendo determinar agora esse cara aqui,
né? Nós vamos considerar essa distância R aqui. E a expressão para o momento de inércia é a integral de R² dm, onde esse R vai ser quem? Vai ser essa distância aqui, não é? Que nós podemos escrever como sendo o quê? A hipotenusa deste triângulo retângulo que vocês estão observando aqui. Se a gente considerar que daqui até aqui é x e daqui até aqui é a, então essa distância aqui, que formaria esse cateto, é x menos a. Tá? Em contrapartida, com o eixo vertical, se você considerar que essa distância daqui até aqui é y, tá? E daqui até aqui é b, então essa outra distância aqui, que está formando esse outro cateto, é y menos b. Assim, esse r² vai ser x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Né? Essa aqui seria igual a hipotenusa ao quadrado r². Beleza? Vamos abrir então esses dois termos aqui, né? Então aí eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Mesma coisa para cá. Então ficou x² menos 2ax mais a ao quadrado, mais y² menos 2yb mais b ao quadrado. E tudo isso, né, dm vezes dm. Vamos agora organizar essa integral aqui. Eu tenho x² mais y², que eu posso deixar em termos dessa integral, porque x² mais y², como nós vimos, né, se essa distância aqui é x² e essa distância aqui é y², então agora essa distância aqui é um cateto e essa aqui é uma distância, essa outra distância é um outro cateto desta hipotenusa R aqui. Né? Por isso, x² mais y² é igual a R² vezes dm. E aí, eu vou organizar os termos a² mais b², que sobrou aqui, né? Tem um a² mais um b². A² mais um b², olha só, se daqui até aqui é a e daqui até aqui é b, nós temos um outro triângulo retângulo aqui, estão vendo? Formado por esse cateto A, por esse cateto B e a hipotenusa H. Tá? Então, a² mais b² é igual a h², isso aqui vezes dm. Aí sobrou os termos menos 2ax e menos 2yb. No entanto, quando você tem o 2ax, você pode tirar, e o 2yb, você pode tirar o 2b aqui da integral, porque o b é constante, né? E o 2a também, você tem integral de ydm e xdm. Mas vocês lembram lá do tópico de sistema de partículas e momento linear, que a integral de ydm e xdm é a posição do centro de massa, que para o nosso referencial aqui está na origem do nosso sistema de cartesiano. Então ele é igual a zero. Tá ok? Como essa aqui é a posição do centro de massa do eixo x e do eixo y, né, esses dois termos aqui não contribuem. Então, essas duas integrais agora, né, podem ser reescritas em termos de R e H, como está escrito aqui. Ó, tá? Agora, integral de R² dm, o que é? É o momento de inércia do centro de massa, tá vendo? Olha lá. Onde nós tínhamos pegado o nosso dm, essa distância é R aqui, ó, em relação ao centro de massa, né, onde o primeiro eixo de rotação passa por ele. Então nós temos ICM mais o h² é constante, ele sai da integral, você tem integral de dm. Integral de dm é 1. Então olha lá, essa expressão aqui diz exatamente o que aquela afirmação estava dizendo antes. Se você conhecer o momento de inércia cujo eixo de rotação passe pelo centro de massa, você pode determinar o momento de inércia para qualquer outro eixo de rotação paralelo ao primeiro. Essa distância h é a distância entre os eixos de rotação. Né? Tá vendo? Distância entre o eixo de rotação que passa pelo centro de massa e o eixo de rotação que passa pelo ponto P. Então esse aqui é o conhecido teorema dos eixos paralelos. E P é igual a I do centro de massa mais h² vezes m, onde m aqui é a massa do corpo e h é a distância entre os eixos paralelos. Por exemplo, lembra que eu comentei ali com vocês que nós íamos determinar o momento de inércia
cujo eixo de rotação agora passe pela extremidade daquela barra. Lembra? Foi o primeiro exemplo que nós calculamos hoje, de distribuição contínua de massa. Eu expliquei para você uma forma que a gente poderia ter feito, né, que era mudar naquela ocasião os limites de integração daquela integral, ou agora, já que você calculou o momento de inércia da barra, cujo eixo de rotação passava pelo centro de massa aqui, como I igual a ml² sobre 12, eu vou usar agora esse teorema aqui para poder encontrar o momento de inércia cujo eixo passa por aqui, esse em vermelho. Então vai ser IP igual a ICM mais mh², tá? Então o ICM é o ml² sobre 12, que eu vou substituir aqui, tá assim. E a distância Hzinho aqui vai ser qual? Vai ser a distância L sobre 2, tá vendo? Você vai colocar L ao quadrado, vai ficar L² sobre 4. Aí tira o mínimo. Você vai ter 4ml² sobre 12, simplifica, simplifica, e está lá, ó, o momento de inércia, né, cujo eixo de rotação passe pela extremidade da barra, escrita como 1/3 de ml². Tranquilo? Próximo ponto da nossa aula agora vai ser torque. Qual que seria então a definição de torque? Seria uma força aplicada em algum ponto em relação ao eixo de rotação, né, presente nesse corpo, que faz com que o corpo entre em movimento de rotação. Tá ok? E o torque, nesse caso, a forma algébrica dele é escrita dessa forma aqui, ó, R vetorial F. Como nós temos um produto vetorial entre esses dois vetores aqui, torque vai ser um vetor perpendicular ao plano formado entre R e F. Olha esse desenho. Então nós temos um ponto onde a força está sendo aplicada aqui, tá? A uma distância R do eixo de rotação. Você tem esse vetor formado por R e você tem o vetor F aqui. O vetor F, você tem duas componentes, uma que é paralela ao R, né, à direção de R, e uma que é perpendicular. Só uma das duas é responsável por fazer esse corpo girar, né? Que no caso é o que a gente chama de Ft, que é o F tangencial, que seria um ponto tangente aqui, ó, perpendicular ao corpo, tá ok? O Fr, né, não é responsável por fazer o corpo girar. Por isso, uma coisa que vocês podem observar aqui é que quando você tem uma porta, é desejável que a fechadura esteja sempre o mais distante possível da dobradiça, né? A fechadura, assim como a maçaneta, né, é o mais distante possível da fechadura, porque daí você consegue aplicar um torque na porta, fazê-la girar com mais facilidade. Se esse raio for muito pequenininho, né, vai ser mais difícil para você colocar a porta em movimento, né? E se o raio for zero, ou seja, se você pegar esse ponto e aplicar bem aqui, você não consegue fazer a porta girar, nem abrir nem fechar, tá ok? Tranquilo então, pessoal? No sistema internacional, a unidade de medida de torque é Newton vezes metro. E nesse caso, usando a regra da mão direita, né, o movimento de rotação, do jeito que eu desenhei aqui, ele faria com que o corpo girasse no sentido anti-horário. Então o torque, o vetor torque aqui, seria um vetor que estaria saindo do plano do vídeo, né, bem nesse ponto do eixo de rotação. Tá ok? Para sair da notação vetorial, você tem aqui RF seno do ângulo θ, ou seja, do ângulo formado aqui entre o F, né, e a direção radial R', né, forma um ângulo θ aqui. Tá? Lembrando que F seno θ nada mais é do que o teu F tangente responsável por fazer o corpo girar. Temos agora uma expressão para o torque e podemos partir para a segunda lei de Newton para a rotação. Nesse caso, imagine aqui que nós temos um corpozinho com uma massa m ligada para uma haste, tá? E você aplicou uma força F dessa forma, né? Como o caso que nós tínhamos feito antes. Então você tem uma componente radial e uma componente tangencial aqui, que vai colocar esse corpo em rotação, né? Você sabe que é só o Ft. Ft é igual a m a t.
onde a t, né, seria a aceleração, que relacionada com a variável angular alfa, nós já vimos na aula passada que é escrita dessa forma, a igual a alfa r. Substituindo essas duas expressões aqui na expressão para o torque, torque é igual a R vetorial F. Então, saindo da notação vetorial, você tem RF seno de θ, o F seno de θ é o FT, que nós colocamos aqui, e o FT é MAT, que eu vou substituir aqui. Então eu tenho torque igual a R MAT. E o alfa, o AT, como eu falei para você, né, nós estamos substituindo aqui, vai ficar mr quadrado alfa. O que é o mr quadrado? Nós já vimos, né, que está relacionado com o momento de inércia. Então torque é igual a I vezes alfa. Quando nós temos mais forças aplicadas a essa partícula aqui de massa m, né, devemos somar essas contribuições. E temos aí agora a somatória dos torques igual a I-alfa, com os índices da somatória indo de 1 até n. Ok? Repare na simetria dessa equação com o caso linear. Temos aí a correspondente angular para a força, que é torque, a correspondente angular para a massa, que é o momento de inércia, e a correspondente angular para a aceleração linear, que é a aceleração angular. Próximo ponto, então, trabalho, potência e o teorema do trabalho e energia cinética. Aqui, pessoal, imagine que nós temos um corpo circular aqui, né, de raio R, cujo eixo de rotação passe pelo centro de massa desse corpo. Se você aplicar uma força F aqui, você sabe que somente a componente tangencial que é responsável por fazer esse corpo girar. Se você for executar um trabalho, né, devido a essa força, deslocando ela um pedacinho, você vai também ter um pequeno trabalho aí executado. Então, dW é igual a F ds, tá certo? Onde S seria o pequeno deslocamento que você realizou aqui. Sabemos relacionar as variáveis lineares com angulares, né, para o deslocamento dessa forma. Nós já vimos na aula passada como chegamos nessa equação. S igual a Rθ. Como tem um ds aqui, deriva essa expressão, ds é igual a Rθ mais θdr. Né? Aplicamos a regra da cadeia aqui. Como o raio nesse caso é constante, derivada de constante é zero, só esse termo contribui. Então, esse ds aqui substitui aqui. Então teríamos dW igual a Ft r dθ. Né? No caso, esse F é esse Ft aqui. Ft vezes R, nós vimos ali em cima, né, que é a definição de torque. Né? Torque igual a R Ft. Substituindo o torque aqui, você tem dW igual a torque dθ. Podemos integrar dos dois lados. Numa posição θ0, você ainda não deslocou você não deslocou esse corpo em nada. Então, nenhum trabalho foi executado. Num θ qualquer, né, um deslocamento θ qualquer, você já executou o trabalho. Então, o outro limite de integração aqui vai ser W. Integral de dW é W. E está aí uma expressão para o trabalho, né, relacionado com variáveis angulares. Trabalho igual a integral de torque dθ. A correspondente angular de força aqui, né, é torque, e de deslocamento linear é o deslocamento angular θ, com os limites de integração de θ0 e θ. Para a potência, ou seja, o quão rápido o trabalho é executado, P igual a dW dt, onde dW, né, que é o trabalho, é igual a torque dθ. Substitui essa expressão ali dentro, você tem dt torque dθ. E aí, tirando o torque do operador diferencial de tempo, você tem a dθ dt, e dθ dt é velocidade angular. Então temos essa expressão aqui para potência, repara como você tinha para o caso linear, né? Correspondente angular aqui para força é torque, e para velocidade linear é a velocidade angular. E para o teorema do trabalho e energia cinética, a forma para encontrar a expressão é igual ao que nós tínhamos feito lá atrás, nos primeiros tópicos de energia. Temos a definição de trabalho, né? Agora para o caso angular, torque dθ, né? Integral de torque dθ. Se imagine que você está aplicando uma força sobre o corpo e colocando ele em movimento de rotação. Então, da segunda lei de Newton, torque é igual a I vezes alfa.
né, vezes dθ. O alfa é d ômega dt, e esse termo aqui, d ômega dt, nós podemos simplesmente fazê-lo como se fosse a velocidade angular, né, ou ainda escrever d ômega dt usando a regra da cadeia assim. d ômega dt vai ser d ômega dθ, dθ dt. Repara que você tem que dθ por dθ, né? Então, a derivada de θ em relação a θ seria 1, o que volta ao termo original. Esse termo destacado, dθ dt, é ômega, como eu falei, e está aí, ó, d ômega dθ vezes ômega, que eu vou substituir no lugar de d ômega dt. Agora eu tenho trabalho igual a integral de i vezes ômega d ômega dθ vezes dθ, né, que era a variável de integração. Esse termo destacado, dθ por dθ, nós já discutimos ali, né, é igual a 1. Assim temos que o trabalho é igual a 1i, que é a unidade de inércia, né, que eu tirei aqui da integral, já que ele é constante, e integral de ômega d ômega. Resolvendo essa integral, nós temos ômega ao quadrado sobre 2, então o resultado fica i ômega ao quadrado sobre 2, com os limites de integração agora de ômega 0 até ômega, né? Mudei a variável de integração, mudei os limites de integração. Substituindo os limites no resultado da integral, você vai ter trabalho igual a 1 meio de i ômega ao quadrado menos 1 meio de i ômega 0 ao quadrado. Isso aqui é a energia cinética de rotação final, essa é a inicial, então ficou K final menos K inicial, que é o ΔK. Está aí o teorema do trabalho e energia cinética. Bom, vamos aplicar esses conhecimentos em um exemplo. A figura que eu vou mostrar ali para vocês mostra uma polia uniforme de massa M, 2,5 kg, e raio R, 20 cm, fixada por um eixo horizontal. Um bloco de massa M de 1,2 kg está suspenso por uma corda de massa M desprezível enrolada em volta da polia. Determine a aceleração de queda do bloco, né, supondo que ele cai, a aceleração angular da polia e a tensão na corda. E ele diz para você que a corda não desliza e não há atrito no eixo da polia. Então está aqui o desenho. Nós temos uma polia aqui, né, e uma corda presa a uma caixa de massa M. A polia tem uma massa M com um raio R. Você quer encontrar a aceleração de queda dessa caixa, a aceleração angular da polia e a tensão nessa corda. Pessoal, então nesse caso é o seguinte, vou montar aqui um sistema onde você tem uma força que está sendo aplicada nessa polia em relação ao eixo de rotação, que é o raio R aqui nessa distância, que nós podemos escrever depois com o torque. E um sistema de forças aqui, né? Pensando agora só na caixa, tá? Então, quais são as forças que estão atuando aqui no nosso diagrama de força, no caso? Temos a tensão para cima e temos aí a força peso para baixo, né? Tensão T e a força mg. Se o bloco está caindo, eu estou colocando a aceleração aqui, ó, com o sentido negativo do eixo y para o meu referencial. Como é um problema de força e torque, qual que é o primeiro passo para resolver? Que é montar os diagramas de força, né, e de torque que nós fizemos aqui. E o segundo passo é usar a segunda lei de Newton para o caso linear e agora também para o caso angular. Para o caso linear, temos somatória de forças igual a MA, com os índices da somatória indo de 1 até 2, já que temos apenas duas forças atuando aqui no eixo vertical. Como elas só estão atuando no eixo vertical, podemos sair da notação vetorial e escrever em termos desse eixo, que no caso é o eixo y. Os índices da somatória não mudam, e aí já coloquei o sentido da aceleração aqui. Somatória de forças, né, para Fy é igual a menos MAY. Então quais são as forças? T menos mg, que estão aqui, que é igual a menos MAY. Para o caso da segunda lei de Newton, para o caso angular, você só tem uma força atuando na polia, que é a força tensão, não é? Então só temos um torque. Como essa tensão faz com que o corpo gire no sentido horário, o torque é negativo. Por isso, o somatório de torques é igual a menos Iα. E os índices da somatória vão de 1 de 1 até 1. Bom,
o torque, o único torque que está atuando ali é devido à tensão, né? Com o ponto ao eixo de rotação tendo essa distância R, o ângulo entre R e T é 90 graus, então pela definição de torque, R vetorial F você abre e escreve em termos do ângulo entre T e R, que é 90 graus. Então ficou menos TR seno de 90. Seno de 90 é 1, né? Igual a menos I alfa. Esse sinal simplifica com esse sinal. E temos TR igual a I alfa. Bom, a aceleração, né, linear é igual a alfa vezes R. E o momento de inércia nós calculamos hoje, né, para o disco é mr² sobre 2. Onde a polia nós podemos aproximar como um disco, certo? Vamos substituir esses dois valores ali. Então temos TR igual a mr² sobre 2. E o alfa é A sobre R, que está aqui. Esse quadrado, né, simplifica com esse R, e aí esse R simplifica com o que sobrou. Temos tensão igual a MAY sobre 2. Agora vamos substituir essa tensão que nós encontramos aqui, nessa expressão que nós tínhamos usado aqui, que nós tínhamos chegado da segunda lei de Newton para o caso linear. T menos mg igual a menos MAY. Então ficou MAY sobre 2 menos Mg igual a menos MAY. Isola a aceleração. Aqui tem o M1 sobre 2 mais M1 igual a Mg. Esse termo que está multiplicando o A passa dividindo. Tira o mínimo aqui, né? Aí esse 2 passa multiplicando aqui, fica 2mg dividido por M1 mais 2m. Substituindo os valores numéricos, né, você pode encontrar o valor numérico para aceleração como 4,8 metros por segundo ao quadrado. Para escrever a aceleração na forma vetorial, basta que eu multiplique pelo versor correspondente. Como a aceleração está atuando ao longo do eixo y, multipliquei pelo versor EY, tá certo? Então, AY vezes EY igual a menos 4,8 metros por segundo ao quadrado vezes EY. Já estou usando o sinal negativo que corresponde ao sentido da aceleração que para o nosso referencial está apontando para baixo. Contração de notação, né, de AY com EY te dá o A vetor. Então está lá a expressão vetorial para aceleração linear igual a menos 4,8 metros por segundo ao quadrado EY. Achando a aceleração, né, basta substituir aqui na expressão para tensão. Tensão igual a MAY sobre 2. Né? Substituindo os valores numéricos aqui, você encontra T igual a 6 newtons, que também posso escrever na forma vetorial, multiplicando pelo versor correspondente, já que tensão ela está atuando ao longo do eixo Y. Né? Então, T igual a 6 newton vezes EY. Então, temos aí TEY igual a 6 newton EY. E aí, está a forma vetorial para tensão igual a 6 newton EY. Lembrando aqui, ó, que nós estamos representando aquele vetor para esse segundo diagrama de força. Então, para o cálculo da aceleração angular, nós temos alfa igual a AY por R. Nós encontramos quem que é o AY, né? 4,8 metros por segundo, aqui está o módulo, né? Aqui está a forma vetorial. E o R já se forneceu. Então é só substituir esses valores aqui nessa equação. E temos aí 24 rads por segundo ao quadrado, no sentido horário, uma vez que a força tensão aqui, aplicada nesse ponto para baixo, faria com que o corpo girasse no sentido horário. Tranquilo, pessoal? Então, ficamos por aqui, nessa aula de rotação. Eu fiz aí com vocês, como vocês puderam ver alguns exemplos, né? E eu pedi que vocês fizessem os demais. Então, tranquilo, pessoal, até a próxima.